Hoje eu converso com você sobre este Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, um livro para iniciantes sobre a arte de analisar obras literárias, mas que também pode ser uma ótima leitura para os já iniciados nos estudos literários. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje conversamos sobre narrativa, enredo, personagens, linguagem literária e natureza da ficção. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse livrinho, que é um livraço escrito pelo Terry Eagleton, notório teórico da literatura e intelectual britânico, já escreveu mais de 40 livros sobre o tema. O Como Ler Literatura cumpre muito bem um papel de fornecer ao leitor as ferramentas para conseguir qualificar muito bem as leituras que ele faz, para além do gostei ou não gostei. Sabe quando você lê um livro, ou até vê um filme, pode ser outros tipos de obras narrativas, e você gosta muito, mas você tenta contar para alguém das coisas que você gostou e você não consegue expressar direito os aspectos específicos que te encantaram naquela obra, naquele livro? Então, o Como Ler Literatura, ele vai te ajudar com isso, ele vai te ajudar a conseguir delinear esses aspectos específicos que te fazem achar os livros tão bons. Então você vai conseguir entender por que às vezes você acha um livro tão bom. Você vai ver, nossa, o que eu gosto muito nesse livro é o jeito que ele consegue construir tão bem os personagens usando tal técnicas. Ou você vai ver, poxa, o jeito que esse livro consegue utilizar os temas de diversas maneiras intrincadamente, trabalhando eles em diversas superfícies, é algo que eu faço, que faz com que eu goste demais desse livro. Então, uma coisa que o Como Ler Literatura faz muito bem é dar essas ferramentas para você como leitor. Ele te qualifica melhor para conseguir se expressar melhor, até para você mesmo, sobre por que afinal você gostou tanto desse livro. E isso eu acho que é algo que eu gosto muito. O livro é dividido em 5 capítulos, eu vou colocar aqui na tela. É inícios, personagem, narrativa, interpretação e valor. Eu vou falar um pouco para vocês sobre cada capítulo, mas sem descrever tudo também, para não virar um resumão de vestibular. Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar escolher em cada capítulo ao menos uma discussão para eu falar um pouco melhor, para dar uma ideia boa, assim, de como que a discussão ocorre no livro, porque eu acho que mais do que o livro fala, é legal ver de como que o livro discute. O primeiro capítulo do livro se chama Inícios, e nele, sem surpresa, o Eagleton vai analisar diversos inícios de muitos livros. Esse eu considero o melhor capítulo do livro. Se você não for ler o livro inteiro, não tiver interesse, mas alguém tiver esse livro e você puder ler só esse capítulo, leia. Por que eu digo isso? Nesse capítulo, o Eagleton não fala só de inícios, ele também apresenta diversas ferramentas de crítica literária enquanto ele fala de inícios. Então, ele vai falar dos usos da sintaxe e da gramática enquanto analisa os inícios, vai falar de usos de ambiguidade para estabelecer o tom do livro, vai falar sobre a textura sonora que é possível aplicar ao texto. Ele vai apresentar uma gama enorme de ferramentas de crítica literária enquanto ele vai apresentando esses inícios. Então eu acho que esse é o capítulo que, se você não for ler o livro, é o que pode mais enriquecer as suas leituras. Para não ficar só na discussão teórica, eu vou mostrar aqui um início que o Eagleton analisa, e eu escolhi o meu início preferido entre os que ele analisa, que é o de Macbeth. Essa é a primeira cena de Macbeth, a tragédia do Shakespeare. Ela se dá em um pântano com 3 bruxas em meio a trovões e relâmpagos. Começa com a primeira bruxa dizendo: quando nos encontraremos as 3 uma próxima vez, ao som dos trovões, à luz dos relâmpagos, em meio à chuvarada? E a segunda: quando o tumulto tiver passado, quando estiver perdida e vencida a batalha. E a terceira:
Isso se dará antes do pôr do sol. Em que lugar? No pântano, onde nos encontraremos com Macbeth. Não deixarei de comparecer, cinzento gato meu. E então todas, estou indo, meu sapo está a coachar. O belo é podre e o podre belo sabe ser. Ambos pairam na cerração e na imundície do ar. Saem. Esse começo trabalha com muita dúvida, muita ansiedade, muita ambiguidade e pouquíssima resposta, e dá o tom do que vai ser a peça inteira. Macbeth é uma peça em que existem muitas perguntas, pouquíssimas respostas, e quando tem resposta, é muito comum que a resposta não queira dizer nada. Veja, a gente tem nessa pequena cena 3 perguntas, 2 logo de começo. As 2 primeiras frases são perguntas. Para aumentar a confusão, as bruxas são 3, mas é difícil distinguir elas um pouco. Elas meio que respondem como se fossem uma só, em uma estranha e medonha paródia da Santíssima Trindade. E eu falei que as respostas são esquisitas, porque veja, a primeira pergunta é quando que elas vão se encontrar na próxima vez, e a sugestão da resposta é ao som dos trovões, à luz dos relâmpagos, em meia chuvarada. Só que esses 3 elementos, trovões, relâmpagos e chuvarada, são coisas que em geral ocorrem todas juntas já, então não acrescenta muito. E depois elas falam quando o tumulto estiver passado, quando estiver perdida e vencida a batalha. Quando uma batalha acaba, ela geralmente o tumulto passou e ela se perdeu para alguém e se ganhou para alguém. Também é uma resposta que não acrescenta muito. E a outra bruxa ainda fala, isso se dará antes do pôr do sol. As batalhas na Idade Média se passavam antes do pôr do sol porque não dava para você lutar de noite quando você não via nada. Então você vê que é um trecho que acaba não dando muita informação, que acaba gerando mais dúvida e mais ambiguidade do que respostas e dá um tom de incerteza, de não ter muito onde pisar, que vai percorrer a obra inteira. Quando mais para frente o Macbeth encontrar essas 3 bruxas, inclusive, ele vai ter esse mesmo tipo de resposta que vai deixar ele desorientado. Essa discussão que eu trouxe não é minha, obviamente, é trazida pelo Eagleton com esses argumentos no livro, e ele faz o mesmo tipo de discussão para diversos inícios. É muito legal, é um capítulo que eu adorei, gostei muito, muito, muito mesmo. O capítulo 2 do livro se chama Personagens, e o Eagleton começa ele desenvolvendo um tema que ele já tinha sugerido lá no capítulo 1 e que diz respeito à literariedade dos personagens. Não confundir com literalidade, não confundir com literalidade. O fato de um personagem ser literário e, portanto, ter uma literariedade diz respeito a ele fazer parte de um livro, ele ser um conjunto de pontos pretos impressos em folhas de papel. E o Eagleton comenta que em discussões literárias, às vezes, é muito fácil a gente esquecer disso e a conversa ir para um lado que é quase como se a gente se esquecesse que estivéssemos falando de personagens de um livro. E o Eagleton entra nos paradoxos e problemas disso. O que eu quero dizer aqui? O Eagleton trabalha esse tema usando o Morro dos Ventos Uivantes, mas vamos deixar a coisa mais brasileira e usar Dom Casmurro. É aquela discussão que todo mundo tem na escola e fora da escola depois. Capitu traiu ou não Bentinho? Daí tem alguém que vai falar, eu acho que traiu porque o Bentinho era maior mané e sei lá o que mais. E o outro vai falar, lógico que não, o Bentinho era maluco, ele era um paranoico que via coisa em tudo. E vamos supor que tem um gringo passando que nunca ouviu falar de Dom Casmurro,
mas conhece alguma coisa do português e ele entreouve essa conversa e ele não sabe que Capitu e Bentinho são nomes em desuso, e ele pode muito bem achar que a conversa é sobre pessoas que existem de verdade. Ele pode achar que Capitu e Bentinho são dois colegas ali das pessoas que estão conversando e que as pessoas que estão conversando estão em dúvida se houve uma traição mesmo, vai ver esses colegas dele se separaram e existe um grupo ali que acha que houve traição e existe um grupo ali que acha que o Bentinho, o amigo deles, é paranoico mesmo e um outro que acha que houve traição e que ele é paranoico. O Eagleton se aprofunda bastante nessa discussão no livro e nos paradoxos que são envolvidos nela. E eu adorei essa parte, na questão de... A gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de personagens e que se no texto em nenhum momento fala que a Capitu traiu o Bentinho, em um certo sentido... Não faz sentido discutir se ela traiu ou não, porque ela traiu onde? Em que lugar ficcional que ela traiu? Mas, ao mesmo tempo, é impossível não assumir certas coisas sobre os personagens que não estão ditas no livro. Então, onde que a gente coloca a linha de o que assumimos sobre os personagens que não está dito no livro? Foi uma das partes que eu gostei muito do livro e está no capítulo 2. Ele também vai discutir vários temas relacionados à construção de personagens, como clichês, verossimilhança, aprofundamento psicológico e bastante coisa mais. Capítulo 3 é narrativa, narradores, não sei, vou falar certo, vamos ver aqui. Narrativa. Bom, o capítulo 3 eu acho que ele é o mais curto do livro, e nesse capítulo, bom, o Eagleton fala sobre narradores, começando desde os mais monolíticos, confiáveis, que olham o mundo de maneira extremamente confiável e te reportando tudo do começo ao fim, até os confiáveis manontropo que te pegam pela mão e te levam do começo ao fim, até os não muito confiáveis que te pegam pela mão e vão te dando migué, deixa você numa padaria, sai comprar uns negócios esquisitos, você pega o caminho final de Uber, não sei. E até o final, sei lá, aqueles narradores que você não sabe o que está acontecendo, um trem fantasma, luzes estroboscópicas brilhando, você não sabe para onde olhar, cada vez que a luz brilha tem uma coisa acontecendo. E o Eagleton vai trabalhando com exemplos e explicando um pouco assim os aspectos de cada um desses narradores. Eu vou pegar 3 exemplos aqui também, ele usa da literatura inglesa, eu vou pegar da literatura brasileira para dar uma ideia de como que isso acontece no livro. Senhora, narrador, como eu disse, monolítico, super confiável, você não questiona nada do que ele te fala. Era a hora do almoço? Era. Você vai falar o quê? Não era? Era. Se ele falou que era, as 2 senhoras puseram-se à mesa, é isso aí. A Aurélia distinguia-se pela sobriedade, que era nela a consequência de temperamento e educação. A educação dela fez ela ser sóbria desse jeito. Tudo que ele te fala é isso mesmo. Acabou. Ele falou, não tinha vergonha de comer. O que ele falou, você toma, você não questiona. Acabou, beleza. Chablau. Agora a gente vai para o Dom Casmurro. Já é um bom passo adiante, embora em tempo não seja tanto não, por incrível que pareça. Eu diria que é o narrador daí confiável, mas não tropo. Ele te pega pela mão, ele não é confiável, mas a gente sabe que ele não é confiável, é um cara só, a gente sabe que é o Dom Casmurro de quem a gente tem que desconfiar. Então ele fala, José Dias amava os superlativos. Olha, eu não sei, pode ser Miguel do Dom Casmurro isso, pode ser que o Dom Casmurro acha que o José Dias. Eu duvido disso, mas ao menos eu sei de quem que eu duvido. Eu duvido do Dom Casmurro. Era um modo de dar feição monumental às ideias. O Dom Casmurro acha isso, vai ver a implicância dele. Sei lá, meu.
Mas eu sei de quem que eu estou duvidando. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. Como que ele vai saber para que ele trazia as calças curtas, sabe? Isso era o que ele acha, né? Não sei, ou vai ver o José Dias contou para ele, eu não sei. Eu desconfio, mas ao menos eu sei de quem que eu desconfio. Então, assim, é um narrador de que eu já desconfio, mas, assim, eu não desconfio tanto, porque eu tenho uma base ali de quem que eu desconfio. E aqui é o Trem Fantasma, né? É a primeira página do Eles Eram Muitos Cavalos, do escritor brasileiro contemporâneo, Luiz Rufato. E olha, a gente tem ali Cabeçalho, São Paulo, 9 de maio de 2000, terça-feira. Aí, quem que pôs esse cabeçalho aí? Não sei, meu. De repente, uma previsão do tempo. Aí, a geologia, Santa Catarina de Bolonha, nascida na Itália, 1413, blá, 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 morreu em 1463. Aí, de repente, a caminho, a neon vaga veloz por sobre o asfalto irregular, ignorando ressaltos, lombadas, regos, buracos, saliências, costelas, seixos, negra, nesga na noite negra. De onde veio isso? De onde que a gente estava na Santa Catarina, lá da Bolonha, e pô, neon, vesga, vaga, veloz. Aí a gente tem que se virar, a gente está no Trem Fantasma. Esse aqui é o narrador que a gente já está perdidaço, a gente nem sabe mais o que está acontecendo e para quem perguntar, e tem que se virar com o que tem mesmo. Então, usando exemplos da literatura inglesa, o Eagleton vai fazer esse tipo de discussão no capítulo narrativa. É um capítulo curto e bem legal, baseado em exemplos, eu gostei bastante de ler ele. Capítulo 4, interpretação. Pô, esse é grandão, hein? Isso é bom demais. É gostoso pegar um capítulo grandão, você fala, vou ler um monte. O capítulo sobre interpretação começa com uma discussão muito boa de um conceito que o Eagleton vinha usando de uma forma meio livre, para lá e para cá, que é literário. O que ele quer dizer? O que a gente quer dizer quando a gente fala literário? Ah, isso aqui é um texto literário. E aí o Eagleton vai e diz, toda obra, todo texto, toda bula de remédio, toda placa de trânsito é escrita dentro de um contexto. Então, por exemplo, se eu escrevo um manual de instruções para um sofá e coloco lá, colocar com os assentos virados para cima, os pés devidamente arrolhados e virados para baixo, ele tem um contexto bem específico, que é o uso do sofá. Aquilo que é literário é aquilo que, embora tenha sido criado dentro de um contexto específico, a obra tem um final em aberto, ela pode ser lida em outros contextos, fora daquele contexto específico. Então vamos pegar lá o meu manual do sofá e falar, nossa, uau, as pernas para baixo, hein, poxa. Agora falando sério, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O contexto em que o livro se passa é o de um rapaz dentro da elite patrimonialista do Império Brasileiro. Mas a gente não precisa ler esse livro dentro desse contexto. Ele funciona muito bem fora desse contexto também, sem a gente ter tanta informação a respeito de como funcionava o Império Brasileiro e essas elites e tudo mais, a gente consegue ler e aproveitar muito bem as Memórias Póstumas. Ela não depende daquele contexto para a sua existência e para a sua fruição. Então, a obra literária é isso, é uma obra com um final em aberto, e é exatamente por isso que ela é sujeita a um leque enorme de interpretações. E é disso que o Eagleton vai puxar o assunto para as várias e várias maneiras de se interpretar uma obra e quais maneiras são válidas, quais não são, como delimitar. É um capítulo maravilhoso, é muito gostoso de ler, é um capítulo que tem muito assunto que quem gosta de livro já conversou, sabe? Então você sente que você está pisando em território conhecido, assim.
O Eagleton vai usar desde cantigas infantis até Grandes Esperanças do Charles Dickens para explorar isso, as maneiras pelas quais uma obra pode ser interpretada. Ele vai interpretar a partir da construção dos versos, a partir de você delinear a trama, encontrar os temas principais, ver como esses temas são trabalhados dentro da trama, ver como os personagens assumem papéis que se encaixam no tema. Então, em Grandes Esperanças, ele vai encontrar, por exemplo, temas de família e paternidade, ver como que esses temas aparecem e reaparecem dentro da trama, e vai mostrar como que o mesmo método pode ser aplicado a outras obras. O Eagleton também tenta responder a questão, mas toda a interpretação de uma obra é válida? E uma coisa que eu gostei muito é que quando ele vai responder essa questão, ele começa dizendo como ele vê a relação entre as obras literárias e as interpretações. E o jeito que ele enxerga essa relação entre as obras e as interpretações é muito parecido com o jeito que eu já enxergo. E eu vou ler aqui no livro como que aparece, que é: a melhor maneira de ver uma obra literária não é como um texto com sentido fixo, mas como uma matriz capaz de gerar todo um leque de significados possíveis. Mais do que conter significados, a obra os produz. Eu acho exatamente isso. A obra é mais um objeto capaz de gerar significados do que algo que contém já os significados prontos dentro de si. É claro, né, que ela é capaz de gerar um leque de significados e não absolutamente todo e qualquer significado. E aí o Eagleton vai trabalhar no texto sobre qual que é essa gama, qual que é o limite possível das interpretações. Não é qualquer coisa, absolutamente. E é muito legal o jeito que ele trabalha sobre quais são os limites possíveis das interpretações. O capítulo 5 se chama Valor, e aquela questão sempre polêmica, né? A obra é boa ou ruim? Aí tá na discussão, alguém falando, pô, o livro é muito bom, e o outro é muito ruim, e o outro, não, isso é o que você está falando. E aí, para onde isso vai? O capítulo começa analisando um elemento que sempre aparece nessas discussões: originalidade. Alguém chega e fala, esse livro é ruim porque ele já foi escrito 1000 vezes. Se eu quisesse ler ele, eu leria o outro, já que já foi escrito e fala a mesma coisa, etc. O cara copiou isso aí de não sei quem. O Eagleton vai mostrar que essa expectativa de originalidade não é nem um pouco óbvia e surgiu com o romantismo nos fins do século XVIII, começo do século XIX. Adaptando um pouco aqui o que o Eagleton fala, para os românticos, os seres humanos são espíritos criativos com o poder inesgotável de transformar o mundo. As raízes da humanidade estão no infinito. A liberdade é sua própria essência. As obras de arte mais preciosas são as que ultrapassam a tradição e a convenção. Em vez de imitar servilmente o passado, elas trazem à luz preciosidade inéditas. Um pouco exaltados esses românticos. O modernismo herdou dos românticos esse impulso pela originalidade, mas agora trabalhado como algo como uma revolta contra a sociedade industrializada, em que já te dá as coisas prontas. E depois, no pós-modernismo, esse desejo de originalidade arrefece. O mundo é visto como uma coisa muito mais copiada, reciclada, xerocada. A própria ideia de originalidade passa a ser vista quase como algo impossível de ser obtido. Bom, e para não me estender, depois de falar sobre originalidade como quesito de valor, o Eagleton vai falar de verossimilhança, de coerência, de universalidade, de atemporalidade, mais uma coisa ou outra que eu não me lembro agora. E a tônica desse capítulo é sempre como é muito difícil pegar qualquer um desses elementos como um elemento absoluto para estabelecer o valor de uma obra.
E com esse capítulo sobre valor, o livro acaba. Eu adorei esse livro do Eagleton, ele cumpre o que promete, ele te dá as ferramentas necessárias, como eu falei, para qualificar muito a sua leitura. Você obtém os conceitos para delinear muito melhor os seus juízos sobre os livros que você lê. Eu gostei muito da postura do Eagleton nesse livro também. Ele não toma tanto lados, como mais faz perguntas, te faz questionar as coisas. A cada capítulo que você entra, ele vai mais levantando perguntas, levantando dúvidas, levantando questões, do que tomando posições dogmáticas a respeito das coisas. Eu gostei muito disso. Eu recomendo esse livro para qualquer um que goste de ler, para qualquer um que tenha a leitura como um prazer duradouro em sua vida. Por hoje é isso. Não se esqueçam de deixar o like, que assim vocês ajudam esse conteúdo a alcançar mais pessoas, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!